Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção da nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas, em minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, então, dando continuidade ao assunto da contemplação infusa, iniciemos com aquele quadro onde o Padre Tanqueray, do nosso livro-texto, apresenta uma divisão da contemplação, em que ele separa, no primeiro estágio, a quietude, que divide em árida e suave, a união plena, a união estática, ou seja, o êxtase, suave e crucificante, segundo ele, e a união transformante e o matrimônio espiritual. Sobre a quietude suave falaremos alguma coisa apenas para introduzir a união plena. Depois, a união estática suave. A quietude árida e a quietude crucificante já foram abordadas lá no tema da segunda conversão e no tema da terceira conversão. É só procurar lá nas aulas anteriores, creio que 39, 40 e a aula 55. Vejam que o Padre Tanqueray se baseia na divisão de Santa Teresa e de São João da Cruz. Aqui nesse caso, principalmente em relação a Santa Teresa. Outros autores apresentam outros tipos de classificação. A quietude suave, apenas para introduzir a oração de união plena, é identificada por Santa Teresa na quarta morada do seu livro Castelo Interior. Ela é precedida por um recolhimento passivo, que é uma doce e afetuosa absorção do intelecto e da vontade em Deus, produzida por uma graça especial do Espírito Santo. Como já dissemos na aula anterior, sempre está presente essa graça especial do Espírito Santo nesse caso. Ela é chamada também de incompletamente passiva, porque somente a vontade é como que cativa, capturada. A imaginação continua muitas vezes a divagar, a vaguear, mas você sente a vontade de permanecer naquele estado, como que cativada e não querer sair daquele estado. Essa quietude saborosa, deleitosa, pode alternar-se em períodos e às vezes até prolongados com a quietude árida, principalmente no início, quando estamos tratando da segunda conversão, quando essa purificação ainda não está completada, terminada. Então chega um tempo em que a quietude se torna habitual. Então, geralmente, a pessoa entra na oração de quietude logo no início da oração. Enquanto que antes alterna momentos da oração de simplicidade e assim ela quase não percebe, depois vai se tornando mais frequente e bem perceptível. E chega ao ponto às vezes de ser tomado de improviso, mesmo às vezes no meio de ocupações corriqueiras. Então caminhamos para a oração de união plena, que é abordada por Santa Teresa de Jesus na sua quinta morada do Castelo Interior. Também é chamada de simples união ou união plena das faculdades interiores. E tem duas características essenciais a esse tipo de oração. Primeiro, a suspensão de todas as faculdades interiores e a certeza absoluta de que Deus está presente na alma. Sobre a primeira, a suspensão das faculdades interiores, não somente a vontade, mas também o entendimento, a imaginação e a memória são suspensos das suas funções. Ou seja, nesse momento a pessoa não se distrai mais, não divaga na sua imaginação, fica atenta e absorta em Deus. Então, dessas duas características, que já vamos falar um pouquinho da certeza absoluta, derivam outras três, que já falamos. Não há mais distrações, diminui muito o cansaço na oração, a ausência de cansaço, porque o esforço pessoal é praticamente eliminado, e produz-se na alma uma abundância de alegria espiritual. Sobre
essa certeza absoluta que Deus está presente na alma, ela chega a dizer que isso ninguém lhe tira essa certeza. Há um monge cisterciense aqui próximo de Ponta Grossa, onde eu resido, em Campo do Tenente, há um mosteiro. Ele diz que Santa Teresa, realmente eu não sei exatamente o local, afirma que se a pessoa tem alguma dúvida de que se Deus estava com ele ou não estava, é porque não se trata da oração de união plena. Porque a união de oração plena dá a certeza absoluta de que Deus esteve com ela. Então, se tem alguma dúvida, não se trata da oração de união plena, é outro tipo de oração. Nessa oração, opera-se uma maravilhosa transformação da alma. Santa Teresa vai comparar a transformação da alma à metamorfose que acontece com a lagarta, que se transforma do bicho da seda, né, que se transforma em uma borboleta. Na Quinta Morada, no capítulo 2, aqui esse livro é As Obras Completas de Santa Teresa, ela vai dizer: vejamos agora o que acontece com essa lagarta do bicho da seda. É para isso que tenho dito tudo mais. Quando está nesta oração e bem morta está para o mundo, dela sai uma borboleta branca. Ó grandeza de Deus, quão transformada sai a alma daqui, depois de ter estado imersa na grandeza de Deus e tão unida a Ele, embora esse estado seja tão breve que, em minha opinião, nunca chega a meia hora. Eu vos digo, na verdade, que a própria alma não se conhece a si mesma, porque há aqui a mesma diferença que existe entre uma lagarta feia e uma borboletinha branca. A alma não sabe como pode merecer tanto bem. De onde ele pode vir? Quero dizer, pois ela bem sabe que não o merece. Então, a pessoa realmente se sente completamente transformada, renovada. E Santa Teresa ainda acrescenta a esse respeito alguns detalhes que são efeitos dessa união plena. A primeira que ela menciona é um zelo ardente que impulsiona a alma a glorificar a Deus e fazê-lo conhecido e amado por todas. Tem esse ardor, esse zelo ardente de querer realmente comunicar ao mundo a bondade de Deus. O segundo é um desapego muito grande das criaturas, de tudo, chegando ao ponto às vezes de desejar a morte, desejar sair deste mundo porque não suporta ver Deus ofendido, não suporta o pecado e que as pessoas pecam sem absoluta consciência, muitas vezes, do que estão fazendo, sem saber o que fazem, como diz Jesus. Senhor, me tire deste mundo que eu não aguento ver tanta maldade e não suporto. É nesse sentido. Depois, também o efeito é uma perfeita submissão à vontade de Deus. Chega a dizer Santa Teresa que a resistência que se oferece à graça de Deus nesse momento já não é maior do que uma cera mole, né? Na qual se imprimiam antigamente os sinetes, ou seja, uma cera mole que você aperta, ela já se molda à vontade de Deus. E também aumenta muito a caridade para com o próximo, que se traduz em obras, bem entendido, obras de caridade, obras de oração, de mortificação, tudo voltado para a conversão do próximo, para que ele encontre Deus em seu caminho e retorne à graça de Deus. E também outro efeito, ela diz que passamos a nos alegrar com os louvores conferidos aos outros, ou seja, a inveja é completamente eliminada da vida, ou seja, quando a outra pessoa é enaltecida, isso nos alegra completamente, nos enche de gozo, porque vemos que o irmão está tendo uma alegria. Então, no fundo, a pessoa já não tem mais qualquer resquício de inveja. A alma também começa a ter anseios de padecer grandes sofrimentos por Deus. Ela quer realmente, começa a ser desejosa de sofrer por Deus para a conversão dos pecadores, para expiar os pecados das outras pessoas. Vejam que Santa Teresa aborda essa oração da união plena antes das provações do início da sexta morada, que nós falamos tratar-se da terceira conversão. É interessante notar isso porque parece que Deus, antes de dar as provações, de consentir com as provações da terceira conversão, ele dá um sabor de contemplação muito forte,
que prepara a alma para as provações que virão a seguir. Eu sempre faço uma analogia, embora nunca tenha lido, por isso, se não quiserem aceitar, não aceitem, mas é a minha opinião, é de que isso se assemelha muito ao que sofreu Jesus. Antes de ir para a cruz, ter aprovações da sua paixão, ele foi pouco tempo antes levado ao Tabor e lá se transfigurou. E teve uma experiência magistral com Deus, que suas vestes resplandeceram e que assombrou os apóstolos que estiveram com ele. E nisso, com certeza, Jesus se viu completamente fortalecido, imediatamente desceu do Monte Tabor porque ele sabia que ia cumprir sua missão. Às vezes eu pergunto se haveria cruz se não existisse Tabor. É, na verdade, a força de Deus que nos impulsiona a cumprir a vontade de Deus, e isso também fez com Jesus, e me parece algo semelhante, é claro, com suas devidas proporções, ao que aconteceu aí com Santa Teresa e talvez aconteça com muitos outros santos. Então agora falamos já da união estática. A união estática que é considerada os chamados desposórios espirituais, ou, em outras palavras, o noivado espiritual, que prepara o matrimônio espiritual. A união estática vem da palavra êxtase. A pessoa entra numa oração, muitas vezes em êxtase. E dois elementos constituem, então, essa união. A absorção da alma em Deus e a suspensão dos sentidos exteriores. Enquanto que na união plena, na oração anterior, a pessoa tinha apenas os sentidos interiores, a imaginação, a memória, agora no êxtase ela perde inclusive a noção de onde está, ela perde os sentidos exteriores. Não ouve mais nada, nem enxerga mais nada ao seu redor e parece que é transportada para um outro mundo. E essa absorção advém de duas características principais: admiração e amor. É São Francisco de Sales que vai agora abordar esse assunto quando fala dessa admiração e o amor. No seu livro, Tratado do Amor de Deus, ele vai dizer lá na página 309, falando primeiro da admiração. Ora, a admiração das coisas agradáveis prende formalmente o espírito ao objeto admirado, tanto pela excelência da beleza que nele descobre, como pela novidade dessa excelência. O entendimento não se pode saciar de ver o que nunca tinha visto e cuja visão é tão agradável. Não se sacia, fica extasiado de admiração por Deus. E falando do outro aspecto, a segunda característica do amor, ele vai dizer: ora, esse arrebatamento de amor opera-se na vontade da seguinte maneira: pelos atrativos da sua suavidade, Deus impressiona-a, e logo, como a agulha atraída pelo ímã se move e volta para o polo, esquecendo a sua condição de insensível, assim a vontade, tocada pelo amor celeste, dirige-se e eleva-se para Deus e, deixando todas as suas inclinações terrenas, entra num arrebatamento que não é de conhecimento, mas de gozo, não de admiração, mas de afeto, não de ciência, mas de experiência, não de vista, mas de sublimado gosto. O entendimento não alcança esse tipo de experiência. Ele está acima, num outro patamar, num outro nível que não cabe em nossas mentes e por isso não se consegue explicar. O próprio São Francisco de Sales vai complementar dizendo que, na verdade, a admiração, nesse caso, alimenta o amor e o amor alimenta a admiração, ou seja, alimentam-se mutuamente. Então ele vai dizer: a inteligência muitas vezes entra em admiração ao ver o sagrado deleite que a vontade experimenta no êxtase, como a vontade partilha muitas vezes do deleite, ao sentir-se a admiração da inteligência, de modo que essas duas faculdades comunicam entre si os próprios arrebatamentos. O olhar para a beleza obriga-nos a amá-la, e o amá-la força-nos a olhar para ela. Não se pode ser aquecido pelos raios do sol sem por eles ser iluminado, nem ser-se iluminado sem ser aquecido. O amor facilmente conduz à admiração e a admiração ao amor. Então,
se retroalimentam, admiração e amor, e com isso a pessoa entra em êxtase. Sobre a suspensão dos sentidos exteriores, na verdade é justamente o resultado dessa absorção em Deus. E normalmente ocorre progressivamente, salvo em casos excepcionais, como vemos aí nos videntes de Nossa Senhora, né? Não alcança o mesmo grau em todos. Às vezes a suspensão é completa, mas nem sempre é completa. Às vezes é incompleta, permitindo às vezes que se dite as revelações recebidas, como aconteceu com Santa Catarina de Sena, que ela era praticamente analfabeto, mas seu diretor espiritual, à medida que ela ia ditando, o diretor espiritual anotava as mensagens. E constituiu-se essas mensagens no livro conhecido muito até hoje, O Diálogo, chama-se O Diálogo. Na verdade, os sentidos, nessa oração estática, também os sentidos interiores, a imaginação e a memória, são suspensos ainda de uma maneira mais perfeita do que na união plena, da qual já falamos na oração de união plena, que foi a oração anterior. Então aquilo se aprofunda, essa suspensão dos sentidos interiores. Outro fato também é que a duração do êxtase varia muito, desde alguns minutos e até em casos raríssimos, às vezes bem raros, de até vários dias. Mas normalmente o comum é alguns minutos até meia hora, mais ou menos a duração do êxtase. E o fim do êxtase chega por um despertar espontâneo ou provocado. No primeiro caso, quando é espontâneo, a pessoa sente uma certa angústia, como se voltasse do outro mundo. Puxa, o que estou fazendo aqui? Estava tão bom onde eu estava. Somente pouco a pouco ela recobra a sua ação sobre o corpo. E no segundo caso é quando ele é provocado, normalmente por ordem ou por chamamento de um superior, do seu diretor espiritual ou de alguém que tenha ordem sobre a pessoa, né? Que tenha superioridade sobre a pessoa. E essa ordem oral normalmente é obedecida. Aliás, esse é um dos indícios de que é um verdadeiro êxtase, quando a pessoa prontamente obedece à ordem do seu diretor espiritual. Se é uma ordem apenas mental, nem sempre é obedecido. Também não foi verbalizada, a pessoa também não teria obrigação, em princípio, de obedecer, mas às vezes ainda assim o é, com ordem mental. Existem três também formas de êxtase. O primeiro, que chama-se êxtase simples, é uma espécie de desfalecimento que é justamente a gente está tratando, que se produz suavemente. Causa na alma uma ferida dolorosa e deliciosa ao mesmo tempo. Então a pessoa se sente arrebatada, mas ao mesmo tempo aquilo causa um certo temor, eles chamam de ferida dolorosa. Realmente não sei bem explicar por que nesse sentido está se falando de ferida. No arroubo, que é o segundo tipo, Deus se apodera da alma de uma maneira impetuosa, violenta, sem a pessoa esperar, sem ela estar naquele momento em oração e de tal modo que ela não consegue nem resistir, mas acaba consentindo. E terminando o arroubo, a vontade fica como que inebriada, completamente. Não consegue se ocupar de outra coisa senão de Deus. É uma coisa mais violenta. O padre Garrigou vai dizer, inclusive, sem muita ênfase nisso, apenas de passagem, ele menciona que o êxtase simples é algo normal do progresso espiritual, o arroubo seria algo já extraordinário, que não acontece com todos. Mas acho que é o único que toca nesse assunto e ainda bem superficialmente. Por fim, existe o chamado voo do espírito, que é uma coisa tão impetuosa que a alma tem a sensação de sair do corpo. E acho que sai mesmo do corpo. E também não se pode resistir. Na verdade, é esse voo do espírito que está associado à experiência que São Paulo descreve lá em 1 Coríntios 12, que ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. Porque no voo do espírito a pessoa tem a nítida sensação de que está saindo com o corpo, com tudo. Tá? Mas a hora que retorna do seu êxtase, do voo do espírito, percebe que está no mesmo lugar onde estava, então começa a ter dúvida, mas eu fui com o corpo, eu não fui com o corpo. São João da Cruz toca nesse assunto em suas obras completas e diz, certamente foi sem o corpo. Ele não tem dúvida alguma, provavelmente porque também teve uma experiência desse tipo. Essa união estática, ou seja, esses êxtases, essa absorção em Deus, produz um grande desapego de todas as criaturas, ou seja, apenas um pouco maior lá do que na oração de união plena. O nosso nada vai se sobressaindo cada vez mais. Também
produz uma grande dor, uma imensa dor pelos pecados cometidos no passado. A pessoa quase não suporta lembrar da vida passada que teve, do quanto ofendeu a Deus. Aquilo para ela é um grande sofrimento por tudo que ela fez, que afastou antes de Deus, devendo tanto benefícios que são conferidos por Deus. A alma também vê com crescente clareza o valor da paixão de Jesus Cristo e dos sofrimentos, de Maria ao pé da cruz também. Ela começa a perceber o valor da expiação pelo sofrimento, o valor da cruz, a loucura da cruz. E obtém ainda também uma admirável paciência para suportar as provações. Tem até desejos de provação, desejo inclusive de morrer para estar com Cristo. E também para ajudar a ser um corredentor, ou seja, ajudar na redenção, como São Paulo mesmo diz, que completa em sua carne os sofrimentos que faltam à paixão de Jesus Cristo. Por fim, depois de tantas purificações, de tanto progresso espiritual, de êxtase, etc., a alma alcança uma serena, uma perfeita união com Deus, que se denomina união transformante, em que se opera o chamado matrimônio espiritual. Muitas vezes os santos são até contemplados com uma visão em que Deus lhe entrega um anel, tem todas as vezes uma simbologia que Deus propicia ao santo esse sentido. São João da Cruz vai afirmar que esse é o termo final do progresso espiritual, que justamente é a preparação imediata para a nossa visão beatífica. É o prelúdio da eterna vida, como diz o padre Garrigou-Lagrange. Aqui é o ápice onde a pessoa pode chegar na Terra em termos de santidade, que se chama matrimônio espiritual. As suas principais características são a intimidade, a serenidade e a indissolubilidade. Por que intimidade? Porque justamente por isso que se chama matrimônio espiritual. Existe entre os dois, Deus e a alma, não há mais segredos. As vidas se confundem numa só. A alma é deificada ao receber a perfeita participação da natureza divina. Torna-se outro Cristo, como um Cristo por participação. É como São Paulo mesmo diz aos Gálatas: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele era um com Cristo, e da mesma forma Jesus com certeza tinha essa experiência, pois ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Então ele se torna um com Cristo, nos tornamos por participação, por mérito de Jesus Cristo, nos tornamos um com ele e por conseguinte um com Deus. Outra característica é a serenidade. No matrimônio espiritual não há mais os êxtases e arroubos, ou pelo menos são muito poucos, bem diminutos. São João da Cruz diz que os êxtases e os arroubos são muito fruto da fraqueza da alma, que não suporta toda a graça de Deus que Deus lhe permite, e ela sai de si porque ainda tem fraquezas na alma. Mais tarde, no matrimônio espiritual, ela entra numa serenidade, nessa serenidade de estar quase que continuamente na presença de Deus. Por isso que eles chamam também essa característica de indissolubilidade. As outras uniões anteriores eram muito transitórias. Lá na união plena começa com poucos minutos, vão se tornando frequentes, os êxtases, o arroubo e tal, e quando chega na união transformante ela é quase contínua, praticamente contínua. Segundo Santa Teresa, então, ela vai dizer que essa união fruitiva do desposório espiritual, do noivado, dura pouco mais de meia hora, como a gente chegou até mesmo a ler no texto, e durante a qual a alma tem realmente um conhecimento experimental de Deus. Mas no matrimônio espiritual, essa união real de amor com Deus, que é conhecida experimentalmente, vivenciada no centro da alma, torna-se bem constante. Pode haver pequenos espaços de interrupção, mas é muito constante. Há uma outra característica de que é até um tema polêmico, porque São João da Cruz diz que a pessoa que se torna confirmada na graça, não há mais perigo de cair. Santa Teresa de Ávila, por outro lado, não é tão ousada nessa afirmação e diz que realmente é muito difícil, mas ela ainda cogita eventualmente a possibilidade e parece estar mais de acordo com a teologia. Então, para concluir o tema, nós vemos que o progresso da alma na contemplação no primeiro estágio, na oração de quietude, a vontade fica cativa, a vontade é absorvida. Depois, na união plena, tanto a vontade como a imaginação, a memória e o intelecto são absorvidos em Deus, a pessoa não tem mais distrações. No êxtase,
não só as faculdades interiores, mas também os sentidos exteriores, a visão, a audição, também são perdidas. A pessoa se absorve completamente em Deus. E por fim, toda a alma, já não de modo transitório, mas de modo permanente, se é absorvida em Deus no matrimônio espiritual. A alma, nisso tudo, sempre tem um livre consentimento. A alma sempre consente na ação de Deus, ou seja, não perde o seu livre-arbítrio. Cada vez mais ela vai se purificando em cada estágio de suas imperfeições e unindo-se a Deus e transformando-se nele, até que se cumpra o desejo de nosso Senhor, que, já falei outras vezes, está lá em João 17, 21, que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E assim terminamos a nossa aula, agradecendo a todos pela atenção. Salve Maria, nossa mãe, muito obrigado.